Graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É um momento especial celebrar a Deus na noite deste dia, uma data festiva, um culto alusivo ao dia do idoso, que é celebrado no dia 1º de outubro, mas hoje estamos fazendo esse trabalho alusivo a essa data. Não foi possível no dia 1º, mas glória a Deus pela sua bondade, né? Eu quero louvar o nome do Senhor, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar com os irmãos na igreja, na casa do Senhor, nesta casa de oração. E também quero agradecer a Deus pela nossa liderança do Departamento de Família. Irmão, o presbítero Emanuel Max e a sua muito digna esposa, irmã Elaine, servos de Deus que têm trabalhado com zelo, com muito cuidado. Claro que eles não trabalham sozinhos, na pessoa deles, desse casal. Eu abraço também os demais que fazem parte da liderança do Departamento da Família aqui na nossa congregação, tá bom? Eu planejei dizer para eles que eu já estou com saudade da viagem. E estou esperando eles já divulgar, né? Por mim, já podia divulgar. Mas eles querem deixar para o próximo ano. Foi uma bênção, eu me sinto abençoado nesta igreja, pela dinâmica e pela operosidade dos departamentos, tá bom? Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor José Alexandro, sua esposa, missionária Nádia. É bom estar com ele aqui na congregação, louvar a Deus e servir ao Senhor, amém? Aí alguém pergunta, mas é de casa, está agradecendo por quê? É porque é um bom hábito do pregador, agradecer aqueles que dão oportunidade. Não é obrigado, ninguém dá oportunidade para a gente, mas dão, então o mínimo é agradecer. E aqui eu quero agradecer de coração a oportunidade confiada, amém? Meus irmãos, foi nos repassado o título ou o tema do trabalho hoje, que está no livro dos Salmos, Salmo de número 71, versículo de número 18. É um texto especial, um texto maravilhoso para a nossa vida, que chama a nossa atenção. E eu quero conversar com os irmãos um pouco sobre o que é partilhado conosco aqui nesse salmo. O Salmo 71, ele é um registro, como nossa irmã já nos antecedeu aqui, que Davi faz na sua velhice. Ele registra o seu sentimento, a sua emoção, aquilo que estava no seu coração, nas palavras deste salmo. E eu convido você para, mais uma vez, abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 71, e nós vamos ler para a fundamentação da nossa palavra, da nossa exposição nessa noite, o versículo ou verso de número 18. Claro que nós vamos dar uma pincelada no versículo 1º, no versículo 8, versículo 17, mas a ênfase temática está no verso de número 18. Diz a palavra de Deus: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Amém? Meus amados irmãos, dentro
do serviço midiático que temos por aí afora, tem um filme que é muito interessante. Eu não sei se vou pronunciar o nome correto, mas pelo enredo do filme eu vou fazer um pequeno spoiler, né? E vocês vão entender. John Bantal, me parece que é. Ele nasce já um senhor de idade. E como é o nome? O curioso caso de Benjamin Bantam, né? Ele nasce velho, e aí o enredo é isso. Ele, aos 12 anos, ele conhece uma criança de 12 anos, e aí começa a entrelaçar a sua vida, começam a ter uma afinidade, e ali também projeções aparecem, só que ambos, tanto ele quanto a criança, a menina, estão numa via contrária, lutando contra o mesmo inimigo, que é o tempo. Por quê? À medida que o tempo passa para ele vai ficando mais novo, irmão Rodrigo, olha o mistério aí. E à medida que o tempo passa para ela vai ficando mais velha. Então, é uma via de contramão, é um choque. E quem é o grande personagem aí? É o tempo, né? Tanto para ele quanto para ela, o personagem aí, opositor, é o tempo, que impossibilita, que inviabiliza, que torna distante, torna incompatível. É assim ou não? Os irmãos entenderam, né? Então, olhando esse pequeno spoiler desse filme, eu vou chamar a sua atenção que o culto hoje, ele é interessante, porque o tempo, ele é implacável, ninguém pode pará-lo, somente Deus, né? A Bíblia dá conta que Deus parou o sol para que Josué pudesse batalhar. E quem hoje estuda mais um pouco vai entender que Deus parou, foi o tempo, né? Então, só Deus tem o controle de parar o tempo. Depois ele, me parece que adiantou ou atrasou o relógio de Acais. Enfim, somente Deus tem o poder, o governo de alterar o tempo. Porém, para nós, é uma coisa que nós não temos controle. Quer você queira ou não, o tempo vai passar. E, com o tempo, as perspectivas, a maneira de ver o mundo, ela vai mudar, que é o que é denominado de cosmovisão, a visão do mundo. Isso muda. Até porque, se você perguntar para uma criança, hoje de 12 anos, ela vai te dar uma resposta. Mas se você pegar uma pessoa mediana na idade, e aí ela tem a sua faixa etária de 40 anos, ela vai te dar outra resposta, porque a perspectiva dela é outra. E se você pegar um idoso, além de 60 anos, isso aí é definido pela lei que regulamenta o dia do idoso, né? A lei que estabelece o estatuto do idoso, que cuida da acessibilidade, da proteção, da segurança, da educação, do acesso a lazer. Então, isso é institucional. E é ela que regulamenta que, a partir de 60 anos, você já é uma pessoa idosa. Não é maldade minha não, tá bom? O pastor disse aqui que está se sentindo um menino, né? Mas é assim mesmo, a mente, ela se sente como jovem, né? Mas o tempo é implacável, e de repente o idoso ele já não tem mais aquela mobilidade, aquela capacidade que ele tinha quando tinha 18, 16 anos. Mas o que é interessante, a questão da visão do mundo. A visão que você tem agora pode não ser a de amanhã. A que você tinha quando tinha 16, 17, 12 anos, isso talvez seja diferente. Até eu sempre prego, e quando vou preparar os meus esboços para falar à igreja, eu tenho um princípio, e eu acredito que todo pregador, ele vê isso aí. Nós, quando chegamos no templo, temos o cuidado de correr a visão e ver como a plenária está composta. Se você tem só cabeças brancas, você precisa falar de histórias do passado. Você precisa trazer à memória coisas boas, viu? Tá bom? Até quando você vai
vai conversar com o idoso, se você disser assim, no tempo de 1986, como era? Aí ele vai dizer, em 1986 era assim, eu era um jovem, eu era assim, meus cabelos, eu passava a mão, eles faziam assim, agora ficou careca. É ou não é? Então, eles vão viver a nostalgia. Então o pregador, muitas vezes, ele precisa ver isso. Vai pregar para jovens, para adolescentes aqui. Vocês aí, estão pensando no curso, na faculdade, estão pensando até no futuro casamento que Deus está preparando. É ou não é? Sim, Deus está preparando. Aí no mais jovem, digamos aqui, uma pessoa de 25, 26 anos, ele está pensando na composição, na sua realização profissional, talvez está querendo comprar casa própria, talvez está querendo fazer um investimento. Então, as perspectivas de vida, a visão, ela também se relaciona com a sua idade. Aí você pergunta, mas por que esse jovem é tão intempestivo, eu mesmo lido com crianças, com adolescentes, e aí tem hora que eu fico olhando e eu já não sou mais impetuoso como eu era, mas eu lembro, um dia eu fui assim, eu fui desse jeito. Então, é porque o tempo, ele traz essa possibilidade de você experimentar perspectiva diferente. Um dia, você que já tem mais idade, um dia você estava preocupado, querendo entender por que você está aqui. Tem muito adolescente que hoje está perguntando, mas para que eu nasci? Tem muito jovem que está perguntando, mas qual o sentido da minha vida? Para esses, eu devo dizer, você nasceu para servir a Deus, para ser um cidadão de bem e para ser alguém que vai produzir tanto para a sociedade como para o reino de Deus. Pode haver alguém aqui que está de meia idade e está dizendo, meu Deus, se acabou tudo e eu não consegui nada, estou com 40 anos de idade e eu ainda não tenho a minha casa, não tenho o meu carro, ainda não casei, estou indo, meu Deus, eu fraco. Não, tenha paciência, você está preocupado com as coisas de agora, mas saiba que existe um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Há um Deus que trabalha no presente, louvado é o nome do Senhor. E pode haver entre nós idosos que estão dizendo, eu não sou mais como eu era, eu não tenho mais o vigor, eu até sei fazer as coisas, mas o que me adianta, o meu corpo não me permite mais, como eu tinha vontade. Aqui nas coisas simples do nosso cotidiano, nas coisas simples, a minha mãe, ela teve uma situação bem debilitada de saúde, mas um dia meu pai me disse assim, meu filho, eu dava mão de vaca mesmo para tua mãe. Eu digo, pai, o senhor fazia isso? Dava, ela com diabetes, tomando insulina, quase 500, lá em cima, morre não morre, e ele tinha a coragem de, escondido de nós, dar mão de vaca para ela. Aí eu disse, pai, por que o senhor fazia isso? Não, meu filho, é que eu ficava com dó dela, ela me pedindo, e eu acho que a vida, sem a pessoa desfrutar do que gosta, eu acho que a vida não vale a pena não, por isso que eu dava para ela. Então a mentalidade dele, 87 anos de idade, né? Então o que acontece? Esse sentimento dele, muitas vezes, repousa sobre alguém, dizendo, mas eu não tenho mais como desfrutar, eu não tenho mais como viver, eu estou nessa idade, a minha força já está diminuindo, eu já estou cansado, eu já estou abatido. Meu irmão, neste salmo nós temos lições especiais de Deus para você que está na terceira idade, para você que está na velhice. Quantos glorificam a Deus? Amém? Glória a Deus. É bom ou não é comer o que gosta? Amém? Nós não vamos crucificar o Dico não, né? Ele amava a Nazaré, ama, que ainda hoje chora por ela. Mas veja só, meus irmãos, a primeira coisa que eu vou destacar aqui no verso de número 1 do Salmo, é que o salmista expressa na sua velhice, ele exalta a confiança em Deus. Quem está com a Bíblia aberta aí? Diga só, olha só essa frase que ele diz, em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Então, o salmista aqui, irmãos, ele diz que deposita
a sua confiança em Deus. Aí, confiar em Deus é uma matéria de fé. É importante eu dizer isso aqui. A Bíblia Sagrada, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se retoricamente você fizesse a pergunta aí na sua mentalidade, e perguntasse assim: qual é a natureza da fé? A natureza da fé é Deus. A natureza da fé é a palavra. Por quê? A Bíblia Sagrada diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra é o próprio Deus. Você talvez não entenda isso agora, mas você passa a refletir comigo. Tem muita gente que está esperando uma personificação de Deus diante da sua face para entender que Deus se revelou a ele. Mas é interessante observarmos que Deus se revela pela palavra, se revela no seu falar. Quando ele se revelou a Abraão, ele se revelou pela palavra. Glória a Deus. Então, por que eu digo que essa frase exalta a confiança em Deus? Porque ele está declarando, o salmista aqui. Alguém vai dizer que esse salmo é autoria de Davi, mas há outros que vão divergir, possivelmente pode ser de Asaf ou outros autores, mas a ideia, pela maneira como ele conversa conosco, é que é Davi na sua velhice. Davi, já na sua velhice, escreve esse salmo para comunicar às gerações vindouras aquilo que Deus tinha feito através dele e nele e por ele. Então ele exalta a confiança em Deus. Na velhice, precisamos confiar em Deus. Ele continua no verso de número 2 e verso de número 3, dizendo: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, voltem para trás e confundam os que desejam mal. Virem as Perdão, meus irmãos, estou no 70. Por isso que estava diferente. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para salvar-me. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente desde o mandamento que me salva. Deste o mandamento que me salva. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. E é exatamente essa expressão que eu vou destacar e trazer para os irmãos, do verso 3, que diz: se tu a minha habitação e a minha rocha e fortaleza. Louvado é o nome do Senhor. O salmista exalta a confiança em Deus, porque o Senhor é a provisão de segurança para ele. Eu falei agora do Estatuto do Idoso, que é uma lei constitucional. Eu estou com medo de errar o número, mas me parece que é 10.741, barra 2003. Ela dá a garantia ao idoso do direito de não ser violado, não sofrer abusos. Por exemplo, violência contra o idoso, maus tratos, e coloca ele na condição que ele não pode nem estar morando sozinho, porque vai qualificar o abandono do incapaz, da pessoa que ele precisa ter uma pessoa por perto. E eu vivo isso, né? Eu moro com o meu pai hoje para estar perto dele, abri mão de um ministério no Maranhão, entreguei uma igreja para estar perto dele e dar essa assistência.
no dia a dia com o idoso, nós aprendemos muitas coisas. Ah, irmão, mas é duro, é aquela pessoa sadia. Sim, meu pai é sadio. Mas um dia, os irmãos sabem que eu trabalho de barbearia, e eu estava lá cortando o cabelo do pastor Wesley Oliveira. E o meu pai chegou assim na porta, e ele bateu, não teve nem força para bater, ele só fez assim, ó. E eu olhei, eu digo, o que foi, pai? Que o senhor está gemendo aí? Ele disse, meu filho, se não me levar para o hospital agora, eu acho que eu morro. Eu larguei o cabelo do pastor lá pela metade. Eu digo, depois tu volta e eu termino, meu filho. Peguei o velhinho e corri para a UPA. Quando chegou lá, aplicaram uma injeção nele, com mais ou menos meia hora, ele disse, meu filho, graças a Deus que tu me trouxe, senão eu era morto. Eu estava sentindo um frio que não podia ser outra coisa, não, era a morte velha que estava me abraçando já. Então, veja só como é a realidade do idoso. Mas se você chegar lá em casa e ver o irmão Dico, o seu Raimundo, ele está lá, ó. Glória a Deus. Na hora que o Isaac passa perto dele, de longe, dá um chute no Isaac, viu? É casqueiro. A Débora enche o saco dele, para na frente dele e fica, ó. Aí ele fica tentando passar. Mas é gaiata, é engraçado. Só um pouquinho da vivência para vocês entenderem que nós precisamos cuidar dos nossos idosos, estar perto deles. Às vezes você pode pensar, mas é enfadonho demais, é repetitivo as conversas, mas tenha paciência, suporta um pouquinho dessa nostalgia deles, porque para eles faz bem, eles gostam de conversar. Eles gostam de rememorar, eu vou dizer mais bonito aqui, igual diz o pastor Raimundo Leal Neto, eles gostam de fazer as suas reminiscências. Cadê os idosos? Cadê? Quem tem mais de 60 aqui? Amém? É assim ou não é? É bom ou não é contar a história? Irmão, tem hora que sai história do tempo, e eu acho que eu não era nem gente, mas... né? Então veja só, se tu a minha habitação, se tu a minha rocha. Aí Davi, que aqui possivelmente é o autor, pelo relato e pela abordagem do Salmo, é um velhinho que está olhando para Deus agora e dizendo, Senhor, eu estou velhinho, eu já fiz muito para ti, mas o Senhor é a minha cidade forte. O Senhor é a minha fortaleza. Aí eu vou chamar a sua atenção, quem pode olhar para mim aqui, quem está, olha só. Tem uma constatação de Davi especial aqui, que ele vai fazer mais na frente. Ele vai dizer, estou velho, que é o tema do culto. Os meus cabelos estão brancos. Não tem porquê, nós não precisamos entrar naquela onda do mundo, lá fora, onde as mulheres estão botando aqui umas coisas assim, puxando para cá e puxa para cá. Aí daqui para cá fica uma coisa assim, que fica numa disparidade, né? Que o rosto está esticadinho, que alumeia, mas aqui está assim, dobrado. Então nós não precisamos entrar nessa visão, nessa paranoia do mundo. Não, Davi, ele constata e reconhece aquilo que ele está sendo. Aleluia. Eu sou velho, meus cabelos são brancos, mas desde a minha mocidade, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, e eu te peço, Senhor, que não me desampares na velhice. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus por isso? Aleluia. Então, irmão, deixa de vaidade, fica tranquilo, pode envelhecer, deixa os cabelos ficar brancos, que é privilégio teu, o meu já está caindo. Deixa, fica em paz, seja feliz com o tempo de vida que Deus está te dando. No verso 8, eu vou destacar para vocês o intenso desejo de adorar a Deus. Eu falei agora na pintura dos cabelos, não foi? Será que eu zanguei alguém aqui?
Todo mundo aqui é natural. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você está vendo, meu pastor? Verso 8. O intenso desejo de adorar a Deus. Ele manifesta, irmão, desejo de adorar o nome do Senhor. Quando ele diz: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Você pode me ajudar? Vocês já estão vendo que eu estou conversando com a igreja. Estou com medo do relógio, mas ele vai me ajudar. Já está me aperreando. O que ele diz? Enche a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Aleluia. O intenso desejo de adorar a Deus deve permanecer no nosso coração, desde o começo da nossa fé até a terceira idade e até a nossa partida para a eternidade. Porém, eu faço uma ressalva. Nós precisamos a cada dia pedir a Deus: Senhor, enche a minha boca do teu louvor. Porque se não for Deus nos enchendo, nós vamos ficar vazios. E vazios, nós não teremos forças para cantar. Quem nos leva a adorar a Deus é o Espírito Santo. Aí é um mistério extraordinário, porque o Espírito Santo atua em nós, nos levando para agradecer a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui: a adoração ela está muito relacionada, como que indivisivelmente, não separa de maneira nenhuma, está relacionada, ligada à gratidão. Se você quer ver na prática, uma coisa dá certo para você, o que é que você diz? Hoje de manhã, na escola de manhã, tinha uma irmã que estava dando uns glória a Deus, que estava... Quem era, meu? A irmã Antônia. Eu acredito que aquilo era testemunho de vitória, não era, irmã Nádia? Era testemunho de vitória. Na hora que contou o testemunho de vitória, ela rompia: glória a Deus! Chega, a gente lá se espantava, né? Então, quando dá certo, você adora. Quando dá certo, dá glória a Deus. Mas quando dá errado, o certo a fazer é dar glória a Deus. O certo a fazer é adorar. Só que quando dá errado, não é de cara que a gente dá glória. Não é de cara que a gente adora, não. Tem o processo até você superar, ressignificar, reeditar o filme, entender o agir de Deus. Às vezes precisa ler João 13:7. Do que eu faço, tu não entende agora, mas depois tu vai entender. Leva um tempo, aí você entende o processo, aí depois de compreender por que deu errado, aí sim, você pode dizer: eu dou graças a Deus, porque aquilo não deu certo. Mas de cara, é difícil. Se tem alguém que faz, eu louvo a Deus pela sua vida e preciso chegar mais perto de você para que eu possa aprender a dar glória na hora que dá errado, assim, instantaneamente, né? A gente pode até dizer: mas é a vontade de Deus. Mas dá glória, porque deu errado, eu quero encontrar alguém, quero encontrar. Deu errado, aí a pessoa rasgar, igual a irmã estava de manhã. Glória! É difícil, tá bom? Mas quando dá certo, nós manifestamos intenso desejo de adorar a Deus, de louvar a Deus, de exaltar a Deus. E é assim, meus irmãos, adorando a Deus, que nós temos a possibilidade de vencer o inimigo. Aqui o salmista, já um homem de idade, ele enfrenta inimigos. Olhe para o verso de número 10 e verso de número 11, veja só: porque os meus inimigos falam contra mim, e os que me espiam a minha alma consultam junto, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e tomai-o, pois não há quem
o livre. Me ajude a pregar aí. Estenda a sua mão assim. Vamos lá. Agora faça assim, ó. Que gesto é esse, irmão Moisés? Hã? É o gesto corporal que a maioria das pessoas que avaliam alguém com desprezo, não, pai, deixa para lá. Não, rapaz, daí não serve não. Não, rapaz, Davi está velhinho, não tem quem livre ele não. Aí já pegou a visão, não vou dizer o nome de ninguém para lhe botar dentro da mensagem, mas eu quero que você entenda. É Davi, é velhinho, não tem mais não. Prende ele, bota no cárcere, não tem quem livre ele não. Envelheceu, não é mais aquele homem de guerra, não é mais aquele rei que tinha o seu principado, o seu poder, não tem mais a mesma força bélica, e alguém já está ali tramando, colocando-o de lado, mas só que ele vai para os pés do Senhor e diz: Senhor, te adorando, eu sei que eu vou vencer os inimigos, eu sei que eles serão confundidos, e o Espírito Santo está falando com você pela palavra, dessa maneira simples, te dizendo: não importa se alguém está maneando a cabeça e sacudindo a mão, dizendo que você não tem mais quem te livre, mas você sabe a quem você tem servido, você sabe com quem você tem andado, você não tem andado sozinho, mas o Deus vivo está do teu lado para te dar a vitória. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Cantando e adorando é possível vencer os inimigos, inimigos ferozes e audazes que zombam até mesmo de ti, zombam do teu poderio, zombam da tua capacidade, mas em Deus você vai prevalecer, porque Ele não te abandona. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. No verso 17, diz da seguinte maneira: ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade, até que tenho anunciado as tuas maravilhas. Queridos, o verso 17, ele olha para Deus e diz assim: tu és o meu instrutor. Quem é que está me ouvindo ainda, diga amém. Amém. Tu és o meu instrutor, tu és o meu ensinador, eu aprendi de ti, eu recebi de ti, e agora eu quero anunciar, eu quero ensinar. Talvez esse salmo seja fruto dessa ideia, do desejo de um idoso transmitir. Ele vai se prevalecer da escrita, ele vai registrar os seus sentimentos e pensamentos, experiências para as gerações vindouras. Ah, irmão, tem tanto idoso que tem tanta coisa para ensinar para nós. E eu gosto, desde menino, pequeno, lá na congregação Monte Moriá, está ali a Jusilene. Eu acredito que ela vai lembrar do pastor Mangueira e lembra do irmão Raimundo Conceição, que era, não sei se era Raimundo Assunção. Eram idosos, homens de 70, 60 anos, e eles lá tinham o cargo de conselheiro da mocidade. Na congregação eram esses dois. E no templo central, lá no grande templo, tinha o pastor jubilado, o pastor Jairo Saldanha. E o pastor Jairo Saldanha, tinha dia que a gente ia para lá, ele estava lá vestidinho na sua roupa de pastor, com seus belos sapatos brancos, de médico, viu, Rodrigo? Eu não sei mais qual era a idade dele, mas ele ficava sentado, com a sua voz rouca
e ele usava a expressão, meu filho, meu filho. E ele instruía a juventude, ele ensinava. Com ele eu aprendi coisas do tipo, eu me lembro desse ensinamento dele. Ele dizia, olha, a Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel. Então, vocês nunca podem ser demais. Ele me ensinou isso, eu adolescente, jovem. Nunca seja demais. Amizade, nada pode ser demais. Tá bom? Por isso que eu já estou olhando para o relógio. Não pode ser demais. Então, um aprendizado. Um aprendizado especial que um senhor idoso nos passou pela sua experiência. Então, você que tem idade e tem inspiração divina, ainda pode partilhar as suas experiências com alguém. Chama um jovem, senta ele do teu lado. Aí alguém diz, mas é porque o jovem de hoje não ouve, não quer mais sentar. Não, Deus vai te dar graça. E fazendo isso, você vai transmitir aquilo que você recebeu de Deus. Aquilo que você recebeu do Senhor. Deus, Ele tem sido teu instrutor desde a tua mocidade. E agora é momento, é tempo de anunciar as maravilhas de Deus. É possível, ainda na terceira idade? É possível sim. Você pode ser ativo. Partilhando, não dá para você correr, fazer muita coisa, se bem que o pastor João Barbosa, eu acho que ele já está com, não vou brincar não, eu ia dizer, mas o pastor João Barbosa já está com mais de 80, e ele diz que faz isso, faz aquilo, né? Faz pilates, faz academia, faz musculação, natação. Ele diz que atravessa uma piscina de quase 100 metros, de fora a fora, nadando. Eu digo que está melhor do que eu não tenho nem coragem de pular na água, porque se bater é igual uma pedra. Ó. É ou não é? Então, irmão, aproveitar a vida, aproveitar aquilo que Deus está nos dando, mesmo na velhice, mesmo na terceira idade. Aí você é jovem, está dizendo, pregador, para que o senhor está dizendo isso, irmão? Isso aqui é como o pastor Alex disse aqui, eu me esqueci o dia, mas eu ouvi aqui. Ele disse, é vacina, é preparo, é para que você possa estar prevenido. Eu acredito que lá, quando você estiver com 65, você vai lembrar, o irmão Moisés pregou lá no ano 2024, que na minha velhice, eu ainda poderia produzir na obra de Deus. Eu ainda poderia repassar aquilo que eu recebi do Senhor. Amém? Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. No presente e no futuro, nós temos a capacidade de fazer mais para Deus, de fazer mais para o Senhor. O salmista, em outra expressão, ele diz, eu fui moço, e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Vocês lembram do spoiler do filme? O adversário do moço que nasceu com a aparência de muita idade e da jovem que estava na flor da idade, o adversário deles era o tempo, o mesmo adversário de Davi, que o venceu. Até o apóstolo Paulo, ele diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira. Que carreira foi essa que acabou? Não, ele estava vivo. Ele não tinha mais o vigor da juventude. Ele não era mais aquele homem que para escapar de naufrágio podia nadar 5 quilômetros até chegar numa ilha. Não, agora ele é um velhinho. E ele diz, eu combati o bom combate. Eu já estou sendo oferecido como oferta, como oblação. Então, irmão, o tempo é implacável. Ele vai passar, eu vou envelhecer, você vai envelhecer. Se você já tem idade, não desanime ainda dá para fazer alguma coisa no presente e no futuro que Deus te reservou ainda. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Eu acho que eu vou deixar para pregar o versículo de número 18 e 19, quando eu tiver outra oportunidade. Pode ser assim? Amém? Porque senão vai passar do horário e eu não quero passar. Mas que os idosos guardem no coração, guardem essa palavra no coração. Não precisa esconder a idade, tenha essa maturidade de dizer: eu tenho esse mesmo, só que eu ainda posso fazer muito para o reino de Deus. Eu não posso mais fazer como eu fazia no começo da minha fé. Eu não posso mais evangelizar no sol de 2 horas, porque vai dar uma desordem no organismo completo. O idoso não suporta o sol causticante, a pele já não aguenta mais, fica suscetível a uma queimada, uma queimação, uma coisa. Pode acontecer, mas você pode contribuir ainda na obra de Deus. Como? Com o seu ato de adoração a Deus, sendo alegre, sendo uma pessoa inspirada, sendo uma pessoa viva, e não deixe que a amargura do tempo, das frustrações do passado, das tristezas, das decepções, porque ao longo da sua existência e da sua vida, talvez você amargou um divórcio, uma viuvez, um desprezo, um abandono, desilusões e mais desilusões, e isso pode estar acumulado, na linguagem da psicologia, somatizando, né? O acúmulo do tempo, das experiências, podem roubar de ti a felicidade nesse último estágio da vida. Mas eu quero deixar essa palavra no teu coração: adore ao nome do Senhor, e saiba que o Deus que cuidou de ti na tua juventude é o Deus que não vai te abandonar na tua velhice. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muito feliz pela palavra que ouvimos. Tenho certeza que sairemos daqui alimentados, aleluia, porque ouvimos a palavra do Senhor. E o nosso desejo é esse, irmãos. Em qual estágio da vida nós estejamos, que nós venhamos a dar frutos em nome de Jesus. Meus amados, antes de devolver o microfone, eu gosto dessa frase: para quem de direito, nós queremos aqui em rápidas palavras apresentar para os irmãos um trabalho a nível de campo. Vai ser um dos últimos trabalhos do Departamento da Família este ano. Vai ser um trabalho a nível do nosso campo Teresina, que é o encontro de casais. O tema desse encontro será casamento, uma aliança de amor. Isso, que bênção, olha aqui. Estará conosco o pastor Esdras Cabral, né, juntamente com sua esposa. Serão nesses dias 8 e 9, né, de novembro. Estamos a praticamente a um mês. Daqui a um mês será este evento a nível de campo, é Campo Teresina. Nós resolvemos, até porque não vai ser assim tão barato, nós não faremos aquele nosso local, viu? Ano passado, o trabalho do campo, nós só tivemos 7 casais. Esse ano nós não vamos ter uma meta, mas eu acredito que acima de 20 casais nós levaremos em nome de Jesus. Hoje à noite mesmo, eu estarei enviando para todos os grupos o link para você fazer a sua inscrição. O pagamento pode ser no Pix, pode ser no crédito parcelado também. A notícia não é tão boa que no crédito parcelado aumenta um pouquinho. Mas quem tem os 220 faz o Pix em nome de Jesus, o Pix cai e Deus é glorificado, e você estará lá junto com o casal, os dois estarão lá, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, se edificando, e eu creio também que Deus está preparando um banquete para nós lá, tanto da palavra
quanto do alimento também. Olha, ano passado, irmãos, quem foi? Alguns irmãos aqui foram ano passado. Olha, foi uma bênção da parte do Senhor. Então, nos procurem qualquer dúvida, procure a minha, a Elaine, a Clis, o André, nos procurem. Os links estarão nos grupos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Amém? Deus abençoe, meus amados. Glória a Deus. Então, dado o aviso, vamos nos mobilizar. Todos os casais estão convidados, será um trabalho muito abençoado. Pastor Esdras já é conhecido por alguns aqui da congregação, já esteve conosco em um encontro de casais já há alguns anos passados e está retornando. É uma bênção nesta área, no ensino para casais. Então, nós pedimos que todos os casais façam um esforço para se inscrever. Tem essas duas opções, tem o pagamento à vista no Pix, ou você pode também estar parcelando com um acréscimo, mas você pode pagar de maneira menos sufocada para você, tá certo? O irmão André também quer dar aqui um aviso, depois nós vamos estar passando a escala da semana. A paz do Senhor, meus irmãos. Serei bem breve, tá? É só a entrega da premiação dos nossos alunos do trimestre, né? Do trimestre que acabou de passar. Hoje nós encerramos o ciclo do trimestre passado e agora nós vamos iniciar um novo. Eu quero parabenizar todos os alunos, eu já fiz isso com eles hoje pela manhã, mas parabenizar a todos que se dedicaram nesse trimestre e parabenizar em especial a Isabelle, que de 30 questões, que foi sobre Paulo, ela só errou 4 questões, né? Então, parabéns para a Isabelle e parabéns também para a Ellen, que ficou em primeiro lugar. Eu peço que ela venha para cá para frente para receber a premiação, que foi a revista da Escola Bíblica Dominical e R$100. Eu peço que o pastor entregue para ela. Eu quero me matricular nessa classe aí. Todo mundo quer os R$100, mas eu digo para todo mundo, não é fácil não. Tem uma prova no final, tem as provas nas aulas. A Isabelle, ela só errou 4 questões de 30, né? Que foi sobre Paulo. Vai ser premiada no próximo domingo. Parabéns também à irmã Isabelle, que Deus abençoe. A irmã Neta também quer dar um breve aviso. A paz do Senhor, novamente, não é bem um aviso, é um convite. A irmã Jânia nos mandou hoje um convite para os nossos idosos, para que possamos participar do 4º Congresso, dia 2 de novembro. Então, já fica aqui o convite. Não vai ter camisas. Ela disse que a gente pode ir de branco, uma blusa branca, os homens de camisa branca. E é no dia 2 de novembro, 5 da tarde, viu? Fica o convite. Tempo Central. Eu acabei de mandar aí para o slide aí, para os irmãos, o cartaz. Pode até colocar aqui enquanto eu dou os outros avisos. Vai estar ministrando a palavra a missionária Lídia Fernandes. Se eu não estou enganado, ela é do Pernambuco. E no louvor a cantora Débora Rodrigues. Então, todos os nossos irmãos da terceira idade estão convidados para participar deste trabalho, tá certo? Dia 2 de novembro, às 17 horas, lá no Templo Central, tá bom? Irmãos, antes de dar um aviso, eu quero só fazer aqui um agradecimento a toda a congregação pelo apoio à feijoada que foi promovida pelo nosso departamento de senhores. Era para eu ter falado domingo passado, mas, diante de tantas coisas, se eu não anotar as coisas, está chegando a idade, né? Se eu não anotar as coisas, eu não guardo mais tudo na mente. Então, eu faço aqui, tem coisas que eu tenho que anotar para lembrar. E eu não anotei domingo passado e acabei esquecendo, porque são tantos recados e avisos que a gente tem que dar, que a gente acaba esquecendo de alguns. Mas agradecer à igreja,
parabenizar o nosso departamento de senhores por toda a organização do evento. Foi algo muito abençoado, a nossa feijoada. Surtiu o efeito desejado, né, irmão Moreira, irmão Fernando? Superou, né? E isso é muito bom. Isso quer dizer que a igreja respondeu ao pedido do nosso departamento de senhores, vendendo. Não foram todos que venderam, se tivesse todos vendido, teria sido ainda maior, mas não vamos lamentar o que não foi vendido, mas agradecer o que foi vendido, né? Então, agradecer a todos os irmãos que compraram, que venderam a feijoada, que ofereceram, que foram entregar. Todo o esforço foi válido, né? Eu sempre me mobilizo, mas diante de tanta coisa, acabei, nesse ano, deixando para vender. Já no último dia mesmo foi que eu vendi, né? Eu tinha vendido só 5. Quando eu fui fazer a entrega, eu fiz mais 10, fui entregar de novo. Então, agradecer a todos os irmãos e parabenizar o nosso departamento de senhores e agradecer também aos senhores da nossa congregação pelo esforço. Todo o dinheiro arrecadado foi revestido para o nosso complexo. Que Deus abençoe e recompense a cada um. Também aos irmãos que ajudaram no sorteio da rádio Voz de Adorador para a construção do novo estúdio. Também houve uma boa resposta da igreja, um apoio muito bom e também teve uma arrecadação muito boa. Agradecer a nossa irmã Michele, a nossa jovem, louvar a Deus pela vida dela. Ela ganhou, foi a sorteada nos R$1.000 e aí ela doou de volta para estar ajudando no estúdio, no novo estúdio, né? Então, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E virá aí o último evento deste ano, para depois vocês descansarem. É o festival de quê? Como é o nome mesmo? Fast Food. Fast Food. Vai ser talvez em novembro, porque está quase sem data para a gente fazer nada, em virtude de tantos eventos. E se der certo, será em novembro, tá certo? Para que a gente possa estar arrecadando o que a gente precisa para no segundo domingo de dezembro estarmos inaugurando o nosso complexo em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Estejam orando, estejam trabalhando para isto. Só aqui rapidamente os avisos. Terça-feira, nosso círculo de oração, 19 horas. Quarta-feira, atenção para este aviso aqui, irmãos. Quarta-feira, haverá um culto em ação de graças ali na Faculdade Santo Agostinho. Todos os anos, pelo menos desde que eu estou aqui, eles mandam um convite aqui para a congregação, para a gente participar deste culto. Nem todos os anos dá certo para a gente participar, porque às vezes coincide com os trabalhos aqui da igreja. Às vezes é terça-feira, às vezes é quinta-feira. Aí não dá para a gente cancelar o trabalho aqui da congregação para ir. Mas este ano será na quarta-feira. E eles pediram que a gente esteja lá, participando deste culto em ação de graças. O Monte Sinai vai estar louvando lá, a irmã Ellen também vai estar louvando. E eu quero convidar todos os irmãos que puderem estar lá, os obreiros e os demais irmãos que puderem, para termos ali uma boa representação da igreja, tá certo? Será às 18 horas, no anexo 2. O anexo 2 é aquele mais próximo ali da avenida, né, aquele prédio mais alto, e será no salão de eventos, uma coisa mais ou menos assim, mas eu vou colocar nos grupos da igreja o convite, tá certo? Quarta-feira, 18 horas, contamos ali com a presença de todos os irmãos que puderem estar ali presentes, tá bom? Na quinta-feira, nós temos o culto do Partido Pão, 19 horas, e pedimos a ajuda de toda a igreja, trazendo a sua oferta em alimento, em dinheiro, para nós assistirmos os nossos irmãos mais necessitados, tá bom? Sábado, nós temos a nossa consagração, às 7 horas, o devocional será na direção dos obreiros, do Departamento de Senhores e do Departamento de Missões. Então, contamos com a presença de todos esses departamentos, dos obreiros e de toda a igreja também.
Domingo, nós temos a escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e à noite o nosso culto de missões. Toda a igreja também convidada em nome do Senhor. E também avisar aos irmãos que está chegando a 2ª edição da vigília da equipe Semeadores. Será dia 14 de novembro. Não sei se já tem aqui o local, mas deixa eu dar uma olhadinha bem aqui. Lá no povoado Brejinho, será lá no sítio do irmão Francisco, né? Eu acredito que será lá. Vai ser, né? Está aqui. Não precisa pagar nada, mas precisa você se inscrever, né, irmã Juliana, para ter uma noção. Vai ter inscrição, né? Você precisa se inscrever para eles terem uma noção de quantas pessoas irão. Para preparar café da manhã, levar uma quantidade de cadeiras adequada, tudo isso é importante, eles terem uma noção da quantidade de pessoas. Então, se inscreva para você poder estar participando, tá bom? Vai ter um valorzinho? Vai ter. Quanto é, Juliana? Domingo eles vão passar o valor, mas não vai ser muito caro, não, tá bom? Vamos ficar de pé. Nosso diácono, irmão Naldo, pede oração em favor da sua nora, irmã Aline, que já foi levada à maternidade, está em trabalho de parto já, para ter o bebê, e estejamos orando por ela. A Jasmine, muito bem. E também, hoje foi a consagração do pastor Wesley também, né? Parabéns à família, que Deus abençoe. Estejamos orando por ele também. Muito em breve, permitindo, o Senhor vai estar já assumindo ali um trabalho. E nós louvamos a Deus por esta bênção na vida do nosso irmão pastor Wesley e da sua família ali em Portugal. E também estejamos orando agora pelos aniversariantes. Irmã Keila está viajando. A irmã Eva, não sei se está aqui, irmã Eva Gonçalves, dia 9. A irmã Keila, dia 7. Irmã Eva, dia 9. Irmã Iracema, dia 19, é isso? Ou é 10? É 10, né? Pode vir à frente, em nome de Jesus. E mais alguém que estiver aniversariando também pode vir à frente. Nós vamos estar orando. Há aqui um pedido de oração em favor de alguns bebês prematuros extremos que estão na UTI. Scarlett Vitória, Flavinho, Leozinho e Artuzinho. São pedidos de oração por essas crianças, bebês prematuros extremos. Oremos para que Deus esteja sustentando, abençoando o seu desenvolvimento, para que Deus conceda graça a eles e às suas famílias, em nome de Jesus. Nós vamos orar com a irmã Nádia. Ela vai apresentar esses pedidos de oração e também os aniversariantes e também a nossa irmã Aline nesta noite. Só da igreja com o Pai do Senhor, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Pai querido e santo, te agradecemos, ó Pai querido, mais uma vez, por Tua presença, Senhor, no nosso meio nessa noite. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. E assim, Senhor, continua, ó Pai querido, abençoando a Tua igreja, Senhor, neste lugar. Queremos te apresentar, Senhor, os aniversariantes, ó Pai querido, desta semana, que o Senhor